Três clubes brasileiros sondaram recentemente Carlos Vinícius, que está livre do contrato no Fulham. Um desses times é o São Paulo e o vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes. Bora falar também sobre uma investigação contra a empresa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Já Yuri Alberto virou alvo do Wolverhampton, enquanto o Corinthians recebeu uma proposta para lá de ruim do futebol francês. Quero contar também sobre a chance de Fausto Vera virar reforço do Boca Juniors. John Textor respondendo se o Botafogo tem interesse em Cristiano Ronaldo. Tem também novidades no Flamengo, com uma sugestão e uma proposta. Para completar, Léo Jardim salvando o Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Tô chegando com duas sugestões nessa quarta-feira super importante, com final de Liga Europa e decisões na Copa do Brasil. Deixa eu começar com a minha sugestão internacional. Manchester United e Tottenham decidem o título da Liga Europa. E eu vou na vitória do United, que vive em melhor momento, estou colocando R$ 75 para voltar em R$ 171. Também vou fazer a minha fezinha na Copa do Brasil. Preciso da vitória do Fortaleza contra o Retrô, da vitória do Atlético Mineiro contra o Maringá, da vitória do Flamengo contra o Botafogo. Botafogo da Paraíba. Se esses três resultados acontecerem, meus R$ 75 se transformam em R$ 144. Para participar na Bet Nacional é super simples, link no comentário fixo na descrição do vídeo, clique em qualquer um deles, faz seu cadastro, preenche todos os seus dados, depois é só fazer o depósito para estar habilitado a participar. Estou deixando um QR Code na tela também, é outra opção para você fazer seu cadastro, só é importante lembrar que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Vem para a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Grêmio eliminado da Copa do Brasil na noite dessa terça-feira, 0-0 contra o CSA dentro de casa e muitos protestos contra a arbitragem. O Grêmio lamenta a não marcação de pênaltis e a anulação de um gol no fim da partida que levaria a decisão para pênaltis. Já o Atlético Paranaense eliminou o Brusque ao vencer por 1-0 dentro de casa com um gol de Moraes. Na partida de ida havia sido registrado um empate. Quero fechar o giro de notícias contando que o Al Hilal da Arábia Saudita fez proposta ao técnico Simone Inzaghi, que comanda a Inter de Milão. A ideia é pagar para ele 20 milhões de euros por temporada. A gente está falando de mais ou menos 10 milhões de reais por mês. Hora de falar sobre Léo Jardim, que salvou mais uma vez o Vasco. Vitória cruzmaltina nos pênaltis contra o Operário, o atual campeão paranaense, em jogo da terceira fase da Copa do Brasil. No tempo regulamentar, empate em 1-1 em São Januário. O Ryan abriu o placar no primeiro tempo e aos 48 da etapa final, o Ademilson empatou. Como havia sido registrado o empate no jogo de ida, a decisão foi para pênaltis e o goleiro do Vasco acabou por defender 3 penalidades. Importante lembrar que João Vitor e Paulo Henrique perderam cobranças e colocaram a classificação do Vasco em risco. Mas o Léo Jardim salvou o cruzmaltino de novo com essas 3 penalidades, assegurando a classificação do Vasco para as oitavas de final e garantindo também R$ 3.600.000. Esse é o prêmio prometido pela CBF para todos os times da Série A que passarem de fase. Só para completar, queria registrar o comportamento de Lloyd Augusto, atacante angolano que chegou a ser vaiado por torcedores e que, ao ser chamado pelo Fernando Diniz para ouvir instruções, se recusou a ouvir o técnico. Logo no momento seguinte ele chuta para o gol, o goleiro faz importante defesa e o Lloyd Augusto leva a mão ao ouvido como que zombando do Fernando Diniz, que fez pouco caso do tema na entrevista coletiva, mas a gente deve ter uma conversa entre técnico e jogador na reapresentação do time nessa quarta-feira. Quero falar agora sobre o Flamengo, com o colombiano oferecido e proposta por Michael. Deixa eu começar falando sobre esse colombiano. Informação do Vene Casagrande dá conta de que Luiz Angulo, atacante de 21 anos de idade que pertence ao Central Córdoba, adversário do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, foi oferecido por intermediários. Jogador de 22 jogos, 2 gols e 5 assistências na atual temporada, muita força física e capacidade de drible,
poucos gols convertidos, mas deixou boa impressão, especialmente nos 2 jogos contra o Flamengo. Segunda temporada no Central Córdoba, depois de passagem discreta pelo Tajeres, ele havia sido revelado no país dele, a Colômbia, pelo Alianza Petroleira. O Flamengo ainda não se manifestou se tem ou não interesse. A ideia é entender um pouquinho mais das condições do negócio e também da possibilidade de ver o Luiz Angulo se tornar um protagonista no Flamengo. Outra informação importante do Fla vem do Flazoeiro, que cobre o rubro-negro. De acordo com o jornalista, Michael entrou na mira do Al Duhail, equipe do Catar que vai disputar o Super Mundial de Clubes. A ideia era contar com o Michael já nessa janela que abre entre 1º e 10 de junho. Michael que não tem conseguido jogar em alto nível com a camisa do Fla desde que retornou da Arábia Saudita. Michael tem 19 partidas com apenas 1 gol marcado. Só para completar as notícias rubro-negras, contar que o Flamengo teve aprovado no Conselho Deliberativo a ideia de abrir uma empresa nos Estados Unidos. Tudo para que a taxação em cima dos valores a que vai ter direito com a participação no Super Mundial de Clubes, que essas taxações sejam menores. Com uma empresa constituída por lá, o Flamengo deixa de pagar uma taxa tão grande, embora depois, para reverter o dinheiro para o Brasil, mais dinheiro perdido. Hora de falar sobre John Textor. O dono da SAF do Botafogo decidiu responder à possibilidade de Cristiano Ronaldo virar reforço botafoguense, especulação que já vem de alguns dias e dá conta de que tem um clube brasileiro que vai disputar o Super Mundial de Clubes em negociação com o CR7. Poderiam ser Palmeiras, Botafogo, Fluminense ou Flamengo. Mas o Textor garantiu ao jornal O Globo que o Botafogo não tem conversas nem negociação com um atacante português cujo contrato no Al Nassr se encerra na metade desse ano. Importante contar que o Cristiano está livre para acertar com quem bem quiser, mas vai pedir um patamar financeiro dos mais altos. Hoje, na Arábia Saudita, ele tem direito a 105 milhões de reais por mês. Na tentativa de descobrir qual clube brasileiro que negocia com o CR7, teve jornalista irritando a irmã do atacante. É que a irmã foi consultada por um jornalista através das redes sociais se haveria algum tipo de negociação. A irmã fez a postagem dizendo que não tem filho de 40 anos de idade para ficar respondendo por ele. Só para completar ainda sobre CR7 e Botafogo, Renato Paiva já havia sido perguntado sobre o tema e disse que o Natal é apenas em dezembro. Quero falar agora sobre Fausto Vera. O volante do Atlético Mineiro tem sido especulado pela imprensa argentina como possível reforço do Boca Juniors. Vou te explicar o que está acontecendo de fato. Fausto Vera não faz parte dos planos do Cuca e se o Galo receber uma proposta compatível àquilo que foi investido quando da sua compra do Corinthians, deve haver negócio. O Atlético desembolsou 4,5 milhões de euros para fechar com o jogador, na oportunidade atendendo a um pedido de Gabriel Milito, que era o técnico do Galo. Pois bem, o Boca Juniors, que faz temporada horrorosa, eliminação na pré-Libertadores e eliminação recente no Campeonato Argentino, busca um novo técnico. E entre as possibilidades aparece justamente o nome do Milito. E foi por conta dessa conversa preliminar com o Milito que o Boca Juniors sondou os representantes do Fausto Vera, sem apresentar proposta oficial ao Galo. E é nesse compasso que a situação existe. O Atlético vai aguardar por novos movimentos e se uma proposta de venda for parecida a esses 4,5 milhões de euros, deve haver negócio. Difícil imaginar que o Boca já chegue apresentando uma oferta para compra. A tendência é de um empréstimo com opção de compra, mas precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Galo que entra em campo precisando da classificação na Copa do Brasil para também tranquilizar os ânimos junto ao seu torcedor. Hora de falar sobre o Corinthians, começando por Yuri Alberto. O atacante, que já foi alvo do Sporting de Portugal e também do West Ham, também aparece agora na mira do Wolverhampton, time da Inglaterra, que fez uma grande recuperação nesse segundo turno do campeonato inglês, especialmente depois da chegada do técnico Vitor Pereira. E é justamente o português, que já passou pelo Corinthians, que teria indicado a contratação do Yuri Alberto. Negócio que poderia chegar a 35 milhões de euros, de acordo com o programa Os Donos da Bola, do qual participo às quartas-feiras, hoje inclusive é dia. Informação do Souza e do Neto é de que o Wolverhampton vai apresentar essa oferta nos próximos dias. O Corinthians teria direito a 17,5 milhões de euros, que equivalem a 50% do valor do negócio, até porque o Corinthians detém metade dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% pertencem ao Zenit. Antes de gravar o vídeo, conversei com o André Cury, que garante não ter proposta oficial
nesse momento apenas uma conversa preliminar, buscando informações. Segundo André, ainda está tudo muito precoce, até porque a janela só abre nos meses de junho e mais fortemente no mês de julho. Para completar informações do Corinthians, queria falar sobre a proposta do Montpellier ao atacante Guinegão. Na semana passada, para ser mais específico, na sexta passada, o presidente do Corinthians afirmou que não há problemas financeiros. Se não fosse assim, o Corinthians teria aceitado uma oferta de 14 milhões de euros por um atleta que nem sequer chutou uma bola no profissional. O atacante, o jogador em questão é o Guinegão, atleta da base, atacante do Sub-20, e a proposta é do Montpellier. Mas as condições do acordo são completamente diferentes das citadas pelo presidente. A oferta feita pelo clube francês é de empréstimo gratuito por 1 ano. Se quiser ficar com o jogador, o Montpellier paga 14 milhões de euros a partir de junho de 2026 em 7 parcelas, que só terminariam em 2029. Com detalhe importante, se o Montpellier não quiser ficar com o Guinegão, devolve o jogador sem qualquer custo ao Corinthians e ainda fica com 15% do valor de uma venda futura. Então, na teoria, a proposta é de um empréstimo gratuito. E se o clube não quiser, ele ainda mantém 15% de um valor de uma venda futura. É óbvio que o Corinthians tinha que recusar uma oferta dessa. Montpellier ainda colocou nas condições do negócio que se comprasse o jogador pelos 14 milhões de euros, deixaria 20% do valor de uma venda futura para o Corinthians. Bora falar agora sobre o Palmeiras e Leila Pereira, mais especificamente sobre a empresa dela, a Crefisa. O jornal o Globo trouxe nas últimas horas a informação de que um grande escândalo envolvendo o INSS pode ter desdobramentos na empresa da presidente palmeirense. Por ação do jornal o Globo, dá conta de que a empresa da Leila arrematou 25 de 26 lotes regionais para realizar pagamentos de novos benefícios do INSS entre 2025 e 2029. Até aí tudo bem, o problema é que há uma série de denúncias contra o modus operandi de Crefisa, a empresa da Leila Pereira. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, pediu fiscalização na Crefisa a respeito de condições mínimas e abusivas que enfrentam os aposentados vulneráveis que dependem de seus proventos de aposentadoria para a manutenção da sua dignidade. Importante apontar também que a OAB determina, ela afirma, ela aponta 14 condutas irregulares da empresa comandada pela Leila Pereira. Aí você se pergunta, mas o que isso tem a ver com o futebol e com o Palmeiras? Vários presidentes de clubes grandes do futebol brasileiro entendem que esse é o motivo que fez a Leila Pereira abandonar o movimento dos clubes e não apoiar Reinaldo Carneiro Bastos para a eleição para presidente da CBF. Vocês sabem que o Palmeiras optou por fechar com as federações apoiando o Samir Chald, que era um presidente eleito da Federação de Roraima e que será anunciado no próximo domingo como novo presidente da CBF. Então, é importante conjecturar as duas coisas. Até agora, isso é apenas uma manifestação de clubes, de presidentes de clubes em off. Ninguém vai falar isso abertamente, mas há a suspeita de que a Leila Pereira decidiu apoiar as federações e nem sequer assinou um movimento feito pelos clubes exigindo uma série de novas condutas do presidente da CBF por conta de eventuais relações com o Distrito Federal, com o governo e com as pessoas que apoiam o Samir Chald. Tenho contado para vocês que hoje o futebol brasileiro tem um dono e ele se chama Gilmar Mendes, ministro do STF. Bora falar agora sobre o São Paulo com informação exclusiva. Carlos Vinícius está livre no mercado. Centroavante brasileiro de 30 anos de idade que defendia o Fulham, o contrato dele se encerra agora em 30 de junho e já está definido que ele não fica no futebol inglês. Mas Carlos Vinícius quer jogar no Brasil e hoje 3 clubes brasileiros já demonstraram interesse. São eles o São Paulo, o Grêmio e o Botafogo. Foram consultas feitas ao empresário do jogador, o Flávio Ribeiro. Pouquinho de tempo atrás, o Sport e o Vitória também quiseram entender as condições do negócio, se assustaram com as cifras e saíram de cartaz. Dá para dizer que o São Paulo tem chances de contratar o Carlos Vinícius? Haveria a necessidade de uma grande composição. Mesmo estando livre, o Carlos Vinícius chegaria a um custo acima de R$1 milhão por mês, entre salários, direito de imagem e luvas, como se refere, ou como a gente costuma se referir ao prêmio pela assinatura do contrato.
Hoje, o São Paulo não tem condição financeira para fazer grandes investimentos e precisaria contar com uma ajuda do Carlos Vinícius nesse sentido. Tricolor que busca um centroavante desde a lesão do Caleri. Só para completar, se você não conhece bem o Carlos Vinícius, jogador que sai muito cedo do Brasil em 2017 e faz sucesso especialmente em Portugal. Primeiro pelo Rio Ave e depois pelo Benfica, onde foi artilheiro do Campeonato Português. Também esteve no Tottenham, no PSV, no Fulham, no Galatasaray. Jogador de 30 anos de idade, que quase virou reforço do Red Bull Bragantino em janeiro. Entre Carlos Vinícius e Red Bull estava tudo certo. Na última hora o Fulham acabou por melar o acordo. Agora, livre do contrato, é ele quem escolhe o seu futuro. Queria registrar ainda que o São Paulo, na noite dessa terça-feira, confirmou a classificação para a fase de oitavas de final da Copa do Brasil ao vencer o Náutico por 2-1 nos aflitos. Vitória por 2-0 até o finalzinho da partida, com gols de Luciano e Rodriguinho. O Hélio Borges descontou no finalzinho e agora o São Paulo tem 3.600.000 reais, além da garantia da passagem para as oitavas. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!